Te amo, pastor. Beijo. Dá um aplauso para esse pastorzaço. Fora da curva. Fora da curva. Eu confesso, pode assentar, meu irmão, pode assentar. Eu confesso que ao entrar aqui e ter o privilégio de subir a esse púlpito para trazer a palavra, me passa uma série de filmes na cabeça. O quanto eu já fui abençoado pelo ministério do pastor Jeremias, pela sua vida, pela sua história, pelo seu coração gigantesco, pelas palavras de encorajamento, pela forma como a nossa casa é muito grata ao Senhor, pastor. Nós o amamos, amamos a sua casa, amamos o seu ministério e oramos para que o Senhor lhe dê vida longa, saudável, cheia de unção e graça, para continuar abençoando a nossa vida e as nações do mundo, em nome de Jesus. Muito bem, eu sou pastor em Campinas já há alguns anos e há 6 anos atrás recebi a incumbência de assumir o pastorado de uma igreja a qual meu pai pastoreou por 38 anos. Meu pai foi pastor da Igreja Nazareno Central por 38 anos. Fomos para Campinas vindos de Belo Horizonte. Era pastor aqui, meu pai, na Barroca, ali na Avenida Amazonas, Igreja do Nazareno, quando ele recebeu o desafio de voltar para Campinas e pastorear aquela que era a igreja mãe, a primeira igreja do Nazareno no Brasil. E lá estamos já há 44 anos. E Deus tem nos ajudado. E com efeito, como diz o salmista, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Dizer que é fácil? Não é. Esse negócio de romancear demais o ministério, Jesus disse para Ananias quando ele foi orar por Paulo: eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer por causa do meu evangelho. De vez em quando é mais difícil, mas quando se torna mais difícil, tem mais graça, tem mais socorro, tem mais ajuda do alto e a gente vai caminhando sustentado por aquele que nos chamou. Fiel é aquele que vos chama, o qual o também fará. Deus chama e Deus nos ajuda. E graças a Deus pelo santo ministério que eles têm nos confiado. Eu sou casado com a Ana Paula, tenho 2 filhas, uma de 21 anos, completou domingo agora. Domingo passado, a minha mais velha fez 21 anos. Forma-se o ano que vem em odontologia. Lá em casa vai ter botox de graça, harmonização facial. Nós vamos fazer um plano para os crentes. Aleluia! Eu disse para ela: minha filha, a palavra de Deus afirma que o coração alegre formoseia o rosto. E aqueles que não ficarem tão bonitos como deve, nós damos uma ajuda. Botox, nós fazemos o plano nazareno de botox. Nós vamos fazer, vai ser maravilhoso. A minha mais nova faz direito, a Giovana, aliás, é aluna do Mackenzie lá em Campinas, a minha filha mais nova, e nós temos servido ao Senhor. Minha esposa é advogada também, mas tem servido no ministério, lidera um lindo trabalho com mulheres, que no dia 29 agora de setembro, vamos receber mais de 3.000 mulheres na nossa conferência de mulheres, e Deus tem sorrido sobre nós de uma forma graciosa. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, por favor, e abri-la comigo no livro de Números, capítulo 14. Eu quero falar sobre um homem em particular, e o que é que Deus viu nesse homem, que chamou tanto a sua atenção, a ponto de Deus conseguir dizer que ele é destacado entre os demais. Nós vamos ler um versículo, Números 14, verso de número 24, e depois peço gentilmente que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar em alguns textos, não só do capítulo 14, mas do 13 e também no livro de Josué, mas algo bem dinâmico, porque eu quero falar contigo sobre quais as características de alguém que possui um espírito diferente. Ser diferente é algo cada vez mais difícil numa sociedade em que parece reproduzir pessoas cada vez mais iguais. A rede social
quase que impõe sobre as pessoas um estilo, uma forma de falar, de vestir, de andar. As pessoas colocam filtro para parecer igual. Já percebeu ou não? Tem um filtro. Aí com o filtro, você bota o filtro com o cabelo de um jeito, com a pele de outro. E Deus espera encontrar em nós homens e mulheres com um espírito diferente. O texto está no verso 24 e eu leio dizendo: palavras do nosso Deus. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Entendendo o contexto aqui, só para você se situar, nós sabemos que o povo estava num processo de caminhar em direção à terra que o Senhor havia prometido os levar. Depois de um longo período de cativeiro, Moisés, o líder, agora está encarregado de levar um povo, milhões de pessoas, peregrinando por um deserto, até a terra que, conforme o Senhor havia dito, mana leite e mel. Para fazer um trabalho de observação, Moisés decide enviar 12 homens. 12 homens diferenciados, não eram qualquer pessoas. 12 deles escolhidos a dedo, cada um deles representando a sua tribo. Cada um deles, segundo o texto de Números capítulo 13, verso anterior, era o cabeça, o chefe da sua tribo. Dentre estes dois, nós os conhecemos de uma forma mais destacada: Josué e Calebe. Josué vem a se tornar depois aquele que o Senhor separaria para substituir a liderança de Moisés e levar o povo a cruzar o Jordão para um período de conquista. Mas sobre Calebe há uma palavra diferente. Sobre nenhum outro homem se fala da forma como Deus fala a respeito de Calebe dentro desse contexto. Os espias voltam e a observação que eles fazem é de que havia realmente coisas boas. Os frutos que eles trazem da terra, depois de um tempo a observando, são extremamente encorajadores. Mas a terra tinha os seus desafios, tinha os seus gigantes. E a grande maioria 10 destes homens que voltam com um relatório pessimista. Eles achavam de que tudo estava perdido, porque aos seus próprios olhos seria uma missão impossível. O que eles não sabiam, de que com Deus funciona assim: quanto mais difícil, melhor. É assim que funciona com Deus. Deus sempre vai nos chamar a ver um campo de dificuldades para que diante deles nós possamos olhar não segundo as nossas possibilidades, mas de acordo com a promessa que Deus havia ou tem nos dado. 2 deles voltaram dizendo: não, a terra é boa, a terra mana leite e mel, Deus já nos entregou essa terra, nós vamos devorar esse povo como quem come pão. Bem, infelizmente, o relato dos 10 inflamou o coração do povo com pessimismo, e eles começaram a murmurar. O resultado nós sabemos: uma peregrinação que demoraria poucos anos se transforma em 40 anos. Segunda coisa é que a geração mais velha que havia saído do Egito não entraria na terra prometida. E esses 10 incrédulos morreriam por causa do seu relatório pessimista. Tudo depende da maneira como você enxerga a vida. A maneira como você enxerga a vida, enxerga os desafios, fala muito sobre o seu futuro. Quando o relatório de Josué e Calebe é dado, Deus então destaca este homem, em particular Calebe. O que é que Deus diz a respeito de Calebe? Ele diz que havia nele um outro espírito. Um espírito que o fazia destacar-se dos demais. E eu gostaria de guiá-los e ajudá-los nessa noite
a olhar para este homem, Caleb. O que é que havia em Caleb que o fazia diferente de todos? O que é que tinha em Caleb, no seu caráter, no seu espírito, que fez dele um homem conhecido como nós o conhecemos, um conquistador, alguém que foi fiel ao Senhor até o fim? O que é que Deus enxergou em Caleb que Ele quer enxergar em nós também hoje à noite? A minha oração é que Deus possa olhar para nós nesse ambiente e conseguir enxergar um outro espírito. Um espírito diferente desse que tem sondado o coração de muita gente. Gente desanimada, desencorajada com o chamado, com o ministério. Os campos estão brancos. Nunca antes houve tanta oportunidade para a pregação do Evangelho nesse nosso Brasil como nos últimos anos. Deus tem nos prometido ganhar o Brasil para Cristo. Temos ferramentas, a igreja tem recebido recursos, mas infelizmente muitos estão desanimados. Muitos estão como o espírito dos 10, totalmente acovardados diante dos desafios. Caleb tinha um espírito diferente. O que é que havia em Caleb que Deus quer encontrar em nós? Bem, a primeira coisa que claramente se percebe, se você puder anotar, eu digo sempre isso para o pessoal lá na igreja: boa mensagem, ela é absorvida de uma melhor forma, com alguma forma de anotação, porque a sua mente te engana. O seu poder de absorção para uma mensagem é pequenininho. Se você tentar confiar na sua memória, você vai lembrar, se muito, 10, 15% do que você ouviu hoje. Mas se você anotar, você está registrando tesouros, que amanhã ou depois você vai poder não só reativar para a sua vida, mas reutilizar numa ocasião, no amanhã ou no futuro. Então anota, Bíblia aberta, pega o celular. Hoje em dia está fácil. Você pega o seu dedo biônico, você começa aqui, ó, 2 dedos. Tem gente que com 2 dedos escreve numa rapidez, já percebeu ou não? Tem uns que é rata-milho. Ele fica assim, ó. Mas tem uns que é rápido, aqui no dedo, digita rápido. Muito bem. Primeira coisa que havia em Caleb, que é necessária para que alguém tenha um espírito diferente, é uma visão de futuro positiva. Uma visão de futuro positiva. Você tem que olhar para o amanhã cheio de expectativa de que Deus tem coisas boas preparadas para você. Amém. Gente desanimada não abençoa ninguém, gente. Cruz credo. Tem gente que olha para o amanhã igual aquele desenho que diz: ó céu, ó vida. Ele levanta reclamando. Ele acorda reclamando, ele acorda resmungando, ele vai trabalhar resmungando. Gente que tem um espírito diferente, tem uma visão de futuro positiva. Deus tem grandes coisas preparadas para você. Você tem que olhar para o seu ministério, para a igreja que Deus te confiou e ter essa certeza que os melhores anos da sua vida ainda serão vividos. Você tem que crer nisso. Você tem que acreditar de que Deus vai te surpreender com algo bom, novo, porque Deus é especialista em nos surpreender com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua graça, todos os dias. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso que é bom andar com Deus. A sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Eu estou no ministério já há tempo suficiente para dizer de que eu tenho certeza que já vivi muita coisa boa, mas eu tenho o coração cheio de expectativa por aquilo que Deus ainda vai fazer. Eu olho para o futuro, eu sou meio doidão. Eu converso com o pessoal da igreja, eles falam assim para mim: pastor, o senhor anda viajando. E aí eu vou ouvindo aqui o Salomão cantar, eu vou começar a botar essa música na reunião da diretoria da igreja. Eu vou viajar.
Todo crente tem que ser meio doidão. Você tem que enxergar pela fé um futuro de grandes possibilidades. Olha o que acontece ainda no verso de número 30, já agora, do capítulo 13. Volta a um capítulo. Nós lemos o 14, vá para o 13. Quando o relato dos espias é apresentado, nós sabemos que depois de 40 dias, eles voltam de espiar a terra e o relato é péssimo dos 10 primeiros. Mas quando chega na vez de Caleb, verso de número 30, Caleb fez calar o povo diante de Moisés, cabra macho, e disse: vamos subir agora e tomar posse dessa terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Havia uma santa expectativa no coração de Caleb, de que os melhores dias daquele povo estavam à sua frente. Meu irmão pastor, minha irmã pastora, líder, moço e moça, não permita com que o seu futuro seja prejudicado por uma palavra ou discurso de gente desanimada perto de você. Tem gente que desanima a gente. Você já saiu um dia animado de casa? Você diz: hoje é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar nele. Você bota uma música assim animada e já vai dirigindo o carro. Ou você levanta de manhã, toma um banho e está lá debaixo do chuveiro. Aí de repente você sai, você encontra um desanimado. Rapaz, desanimado. E parece que eles andam em bando. Eles só andam em turma. Os desanimados, parece que eles se atraem. E aí o desanimado vem e parece querer minar o seu ânimo. Sabe o que você tem que fazer com esse povo? Manda eles se calarem. É o que Caleb faz. Chopa, sossega. Você precisa tomar cuidado com as vozes que você dá ouvido ao seu coração. Gente que fala ao seu coração pode desanimar a sua alma. Você tem que estar com a sua palavra sempre temperada com boas notícias. É por isso que você tem que começar o dia lendo as Escrituras Sagradas. Ah, meu irmão, eu não conheço uma pessoa que sai desanimada de casa lendo as Escrituras Sagradas. Lê um salmo para você ver. Começa um salmo um dia de manhã, abre as Escrituras, o Espírito Santo vai soprar no seu coração fôlego novo, esperança. A palavra de Deus viva e eficaz vai produzir em você um ano. Você vai sair Red Bull Gospel. Você já sai rodopiando. Você já sai, oh Jesus. Quando você acorda, o diabo tem que ficar preocupado. Ele acordou, misericórdia. Lá vem o doido. Lá vem ele sonhar com algo impossível. Lá vem ele declarar que Deus vai fazer alguma coisa. Ele já manda um alerta geral para toda a capetada. Alerta, alerta, alerta. O doido está de pé. Você precisa contagiar a sua vida e aqueles que estão ao seu redor com uma visão otimista de futuro. O que você está enxergando para o seu amanhã, hein? A gente vê que isso faz parte da vida de Caleb até o fim. Quando ele tinha 80, não mudou o seu espírito. Ele diz: eu tenho vigor quando eu tinha 40. Hebron, manda para o peito. Vou subir, vou tomar. Uma pessoa que mesmo com a idade avançada, não deixava de acreditar que os melhores dias estavam ainda por vir. Gente com espírito diferente. Eu vejo o pastorzão aqui, agora ele está com as cadeiras novas. O pastor agora com as cadeiras novas, ninguém segura ele. Ele foi uma recalchutada. Eu perguntei para o pastor no elevador como é que ele está. Disse que agora está firme. E eu ouso declarar: pastor, vem coisa grande nova pela frente. Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar de que a gente só para de viver o sobrenatural nessa vida quando os nossos olhos fecharem. Até lá, meu irmão, creia na expectativa de que o amanhã vai trazer coisa grande de Deus para a sua vida. Você precisa crer nisso, meu irmão. Caleb tinha uma visão positiva de futuro. Segunda coisa, ainda no verso 30 do capítulo 13.
Caleb tinha um espírito diferente porque ele era um homem de fé. Olha o que ele diz. O seu discurso, nós só estamos pegando as palavras de Caleb e aplicando para a nossa realidade. Verso de número 30. Nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Meu irmão, isso é fé. É acreditar que vai dar certo. Você não pode estar no ministério achando que vai dar errado. Como é que você está pastoreando uma igreja e ele não vai crescer? Mas lógico que vai. Vai crescer. Deus vai te usar. Você é perfeitamente capaz. Foi por isso que Deus te colocou lá. Porque se fosse outro, não era você que estava lá. Deus não erra. Deus não coloca pessoas em contextos, em lugares, em igrejas, em ministério e diz assim, errei. Não, Deus acertou sempre. Deus não falha, Ele é perfeito em tudo que faz. Você tem que ser uma pessoa cheia de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que eu não vejo. Eu vivo pela fé. Uma pessoa com espírito diferente, ela é cheia de fé. Vai dar certo, vai acontecer. Eu me lembro quando eu pastorei uma igreja, o pastor Jeremias já esteve lá, no antigo cinema, na Paula Bueno. Eu quando assumi a igreja, no início dos anos 2000, eu havia acabado de voltar dos Estados Unidos. E eles queriam um pastor jovem para botar fogo na velharada. Falei, é comigo. Eu voltei assim meio doido já. Eu agora com 50, quase 53, estou nesse pique. Você imagina 30 anos atrás. Eu voava, meu irmão, eu corria de costa. Corria de costa. Ó, pastor, corria de costa. Ninguém me segurava. Aí chegamos lá, a igreja parecia... Foi muito bem feito, tudo direitinho, mas eles colocaram a igreja num formato assim, muito... Parecia capela de cemitério. Eram umas portas assim, com uns mosaicos. Sabe aquelas portas de entrada de cemitério de ferro, com um negócio meio torto assim, uma imagem de Jesus assim na porta da igreja. Eu falei, gente, desse jeito, ninguém entra. Aí eu assumi a igreja pequena, ela havia passado por uma crise. Um pastor havia sido colocado como interino, saudoso pastor Felício Onofre de Mário. Um senhor piedoso, homem crente. Mas ele já estava sem ele só estava cobrindo a situação. Chego eu, falei, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, reformar o prédio. O tesoureiro falou assim, nós não temos dinheiro. E eu disse para ele, mas quem foi que falou que precisa de dinheiro? O tesoureiro falou assim para mim, o senhor não bate muito bem da cabeça. Eu falei, Deus vai nos ajudar. Vai acontecer alguma coisa. E eu fui, o desenho do projeto, você tem que ser meio doido. Meu irmão, a pessoa quando é muito normal, nada acontece. Você tem que ser meio doido. Um pouco de doidura tem que ter no seu ministério. Você não pode passar do ponto. Mas um pouco tem que ter. Porque senão está aqui o doutor, Está aqui o doutor, ele já faz um laudo. E você sai daqui na camisa de força. Mas todo pastor bom tem que ter um quê de doideira. Eu cheguei para o tesoureiro e falei assim, nós vamos reformar. Eu fiz o projeto, eu fui o arquiteto. Peguei uma folha de caderno, 10 matérias, dá uma caneta. E comecei a dizer, nós vamos arrancar isso aqui, vamos fechar a parede, a colar. E comecei a convocar o pessoal, dizendo, nós vamos construir. O tesoureiro disse, não tem dinheiro, nós vamos começar sem dinheiro. Amém. E começamos. E Deus começou a agir. De repente eu estava pregando animado num culto, 20 e poucos anos. E eu, Deus vai fazer. Tinha o querido Beto Zini. Beto Zini. O senhor lembra dele? Foi presidente do Guarani, que está ruim das pernas, vai cair, eu creio. Nós estamos declarando essa palavra. Esse ano, cai. Nós estamos lá, é a nossa fé. É a rixa dos pontipretanos com os bugrinos. Quem é da cidade de Campinas sabe o que eu estou falando. Ele estava chegando na igreja. E ele foi fazer uma visita. Porque ele viu, olha, o pastor novo, o filho do pastor Aguiar está lá. E o moço é meio esquisito.
Ele prega, ele desafia o povo, e eu comecei a pregar, animar. Deus, nós vamos botar vitral nessa igreja, nós vamos colocar mármore na entrada, o hall da igreja vai ser como de um hotel 5 estrelas. E tinha 50 pessoas no culto, e eu animado, e estava o Betozinho com a sua esposa. Acabou o culto, ele me chamou e falou assim: muito lindo o que você falou, mas vocês têm dinheiro para tudo isso? Eu falei: não temos um centavo, mas eu creio que Deus vai nos surpreender. Ele falou assim: eu acabei de fazer um negócio com um atleta, porque ele também era presidente de clube e agenciava atletas. Ele disse: eu senti no meu coração de dar uma oferta. Eu falei: é de Deus, falei para ele. O senhor não fecha o coração, não, é Deus falando. Foi Deus que trouxe o senhor aqui. Ele falou assim: amanhã, quando for umas 10 da manhã, você passa no meu escritório. Ele tinha um escritório no shopping da cidade. Ele falou: eu vou separar a oferta e entregar para o senhor, pelo menos iniciar o trabalho de colocar mármore no chão, granito. Meu irmão, quando for 8 da manhã, eu estava lá. Vai que ele muda de ideia. Eu estava lá 8 horas, quase que abri o escritório junto. Entro, ele fala: olha, pastor, os negócios aqui são feitos assim. E era em espécie. O homem deu uma caixa de sapato cheia de oferta. Peguei o telefone, na hora liguei para o tesoureiro. Falei: me encontra na igreja agora. Ele falou: pronto, o que esse maluco aprontou? O tesoureiro falou: deve ter quebrado, deve ter polícia, corre para lá. Cheguei com a caixa de sapato. Ele não entendeu nada, imagina o pastor chegando, um garoto, tinha 26 anos de idade, com a caixa de sapato embaixo do braço, dizendo: eu creio no Deus que provê. O tesoureiro falando: pastor, com a caixa de sapato, falei: abre. Quando ele abriu, meu irmão, só tinha nota grossa. Só tinha nota da grossa. Não tinha esse negócio de pardal, não. Só voava gavião. Era só. E a gente viu o agir de Deus, que se move em meio a um coração de pessoas cheias de fé. Você tem que ter fé. Fé para pisar na água. Meu irmão, tem hora que você vai ter que, mergulhar sem olhar. Você vai ter que dar um primeiro passo. Caleb disse: eu tenho fé que somos perfeitamente capazes de fazer isso. Você precisa dizer: põe a mão no seu coração hoje à noite aí, e declare sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Diga assim: eu creio que sou perfeitamente capaz de fazer aquilo pelo qual o Senhor me chamou. Você precisa acreditar. Porque se você não acreditar em você, meu irmão, ninguém acredita. Você precisa acreditar. Eu creio. Deus me chamou para isso. Não havia sombra de dúvida em Caleb. Nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Terceiro lugar, são só 48 pontos. Então a gente vai. Um cara tem um espírito diferente, isso é muita coisa. Terceira coisa, Caleb era uma pessoa de um espírito diferente, porque ele tinha uma atitude de perseverança. Fé precisa estar aliada à perseverança. Não adianta você crer hoje e desanimar amanhã. Porque você sai de um CPL desse, meu irmão, você sai virado no giraia. Fala a verdade. Com laudo médico e tudo. Você sai de um CPL desse e dizer: agora vou ganhar o mundo para Jesus, vou voltar para a cidade, vou para a igreja, O problema é que isso aqui passa. Você não vai ter um doido desse gritando na sua cabeça toda hora. Você não vai ter um ambiente onde você vai encontrar um colega para tomar um café e pagar um pão de queijo para você. Você vai voltar para a realidade. E na realidade você vai precisar desenvolver perseverança. Caleb garrou e não soltou. 40 anos no deserto, esperando por uma
promessa. O que diz no verso de número 30, voltando, ou melhor, verso de número 24, voltando para o capítulo 14, Deus falou, através de Moisés, tanto é que quando chegar lá no livro de Josué, capítulo 14, Caleb vai se lembrar dessa palavra. Ele vai dizer para Josué, você se lembra muito bem o que o Senhor disse a meu respeito. 40 anos, Caleb soube perseverar. Vai ter momento que você vai ter que perseverar em meio à sequidão e o calor do deserto. Mas você não pode desanimar. Uma pessoa com espírito diferente persevera e não desanima. Deus fez promessa, pode esperar, a tua hora vai chegar. Ah, mas Josué, eles eram parceiros. Eram ou não era? Começaram junto. Você conhece alguém que começou o ministério junto com você e Deus o promoveu antes de você? O cara, ele virou teu chefe. Foi o que aconteceu. Caleb e Josué era casca de bala. Eu e casca de bala, eu e casca de bala. Ó, Josué e Caleb, os dois cantavam, eu e casca de bala. A questão é que Josué foi promovido e Caleb começou a servi-lo. Não deixe com que o seu coração adoeça ao ver a promessa de Deus se cumprir antes na vida dos outros. A tua hora vai chegar. Mas para isso você precisa perseverar. Você precisa aprender e esperar o seu tempo. O que é teu, ninguém vai levar. Para de ficar com esse negócio. Mas olha Josué, nós começamos junto, fizemos seminário junto. Nós fomos espiar a terra junto. Por que Josué assumiu um posto mais alto do que o meu e ele conseguiu a bênção dele antes do que a minha? Guarda o teu coração. A tua promessa é tua. Deus vai trabalhar com você. E se você aprender a esperar no Senhor, como Jeremias, lá no meio da sua aflição, quando ele começa a fazer a sua lamentação, ele diz, bom é esperar pelo Senhor. Espere em Deus. Você precisa perseverar. O autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, verso 36, diz, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. No meio da perseverança, você vai ter que aprender a obedecer sem ver nada, que é o mais difícil. É você obedecer e não ver resultado imediato. Porque nós gostamos, nós somos a geração dos resultados imediatos. Demorou muito, você vai embora. Fala a verdade. O culto demorou muito, você vai embora. Pastor passou do horário, você vai embora. Você não tem paciência nem hoje para esperar McDonald's. Quantas vezes você entrou no drive-thru, demorou, falou, dá ré nesse negócio que eu vou embora. E olha que é o fast food. Quanto mais quando você está em meio ao calor árido da espera. Mas um homem e uma mulher com espírito diferente precisam desenvolver a virtude da perseverança. Deus falou, vai acontecer. Uma hora ou outra, a porta vai se abrir. De um dia para o outro, eu vou romper. A igreja vai crescer. Vai acontecer alguma coisa, mas enquanto isso, eu persevero. Quarto lugar, porque eu tenho horário para terminar e eu pretendo voltar um dia depois. Viu, pastor? O senhor me convida de novo. Glória a Jesus. Quarto lugar, uma pessoa com espírito diferente tem que ter bom ânimo. Meu irmão, você tem que ser uma pessoa feliz. Eu vejo pessoas que parece que não é salvo. Você vive com a cara de quem está amarrado ainda no pecado, condenado à morte eterna. Uns crentes com cara, você faz curso para filme de terror e passa com louvor. Porque você assusta quem chega perto de você. Rapaz, seu irmão. Uns cara, sabe, cara amarrada, cara de carranca.
Tem uns camaradas que servem na igreja, eu quando chego lá, no culto, eu já vou olhando para o pessoal. E como eles já sabem, é interessante que tem alguns que por natureza são mais sisudos. Mas eles me veem chegar e já sorriem. Porque eles sabem que se eu chego e vejo o cara amarrado na recepção, eu já chamo no canto e falo, qual é o problema? Se não está bem, pede para outro servir no teu lugar. Porque cara feia, a pessoa viu a semana inteira, às vezes no trabalho. Ela precisa encontrar na igreja alguém com um sorriso aberto e dizendo, que bom que você chegou. Meu irmão, o crente, o líder, o pastor, tem que ter um sorriso no rosto. Amém. Meu irmão, sorriso abre porta. Eu já recebi upgrade de classe aérea só porque eu sorri. Verdade. Eu cheguei, eu estava indo para Lisboa. E eu estava indo na classe, naquela dos desesperados, porta do banheiro e que não reclina, aquela. Eu cheguei, eu tinha saído do culto, eu ia ministrar um curso de desenvolvimento natural da igreja. Lembra daquele livro, Desenvolvimento Natural da Igreja? Eu fui ministrar num seminário nosso, na região de Braga, eu estava cansado, sabia que a minha poltrona era aquela do tratar de Deus. Só que eu cheguei no balcão, e ao invés de já chegar preocupado, eu cheguei e sorri para o atendente e falei assim, ô minha filha, seu dia deve ter sido difícil, final do dia, né? Ela, nem me fale, Senhor. Eu falei, olha, mas você pode hoje mudar a vida de uma pessoa. Irmão, quem não tem dinheiro, conta história. Quem não tem dinheiro, conta história, meu irmão. Cheguei para ela e falei, olha minha filha, você tem cara de alguém que faz a diferença na vida dos outros. Ela falou, conta, o que o senhor quer? O senhor é muito simpático. Falei, não, é que eu estou aqui na última fila, olha que situação, eu sou meio comprido. Na porta do banheiro, ninguém merece. Ele falou, peraí que eu vou ver o que eu faço. Ela saiu. Enquanto ela saiu, eu tinha comigo um livro, eu sempre ando com um livro dentro da mochila. Um livro que eu escrevi. Onde eu vou viajar, eu levo um livro. Levo um exemplar, levo 2, porque eu uso como um ponto de contato para falar do amor de Deus para alguém. Enquanto ela foi lá, eu lembrei do livro, abri a mochila, tirei o livro, já fiz uma dedicatória. Olhei o crachá dela, meu irmão, tudo nessa vida é jeito. Botei um nome, querida, com carinho. Pus um versículo bonito. Botei um versículo bonito, daqueles assim que anima a pessoa. Ela falou, olha, tem uma fileira à frente que as 3 poltronas estão vazias. Falei, eu vejo Deus agindo aí já. Pode continuar com o mistério, eu falei para ela. Ela falou, eu vou bloquear porque a maioria já fez check-in. Eu vou bloquear os 3 assentos, o senhor vai deitado a viagem toda. Oh, glória! Falei, para que a irmã receba agora uma porção da minha gratidão, entreguei o livro para ela. Ela falou, eu não acredito, nunca fui tão bem tratada. E eu cá comigo pensando, nem eu. Eu não é, nem eu. Sorriu, bom ânimo. Meu irmão, põe um sorriso nesse seu rosto. Sabia que a palavra de Deus afirma que fica bem nos teus lábios, um cântico de adoração. Meu irmão, Caleb era um cara animado, ele deu bom relato, otimista. Você tem que ser otimista. Você tem que ser otimista. Você tem que ser uma pessoa animada. Porque, meu irmão, a vida por si só é difícil. E se você olhar para ela com desânimo, você não sai da cama. Estamos aqui com o doutor. Eu tive o privilégio de almoçar, já peguei o telefone dele, vou levar ele no Superando Limites já. O ano que vem. Já acertei com ele aqui. Vou arrumar aquele assento para o irmão também, lá na porta do avião. Fica tranquilo, que Deus vai trabalhar. Ele sabe, aqui nós conversamos um pouco sobre as dificuldades e mazelas da vida pastoral. A vida por si só já é difícil. Tempera ela com alegria, com bom ânimo. Caleb era um cara animado. Ele não se deixou contaminar pelo desânimo dos outros. Será que você está disposto a encorajar os outros? Seja um encorajador.
Seja alguém que quando alguém encostar na sua vida durante a semana dela vai ficar melhor. Você não pode ser alguém que as pessoas desviam de você. Você já desviou de alguém? Fala a verdade. Você viu a irmã vindo naquela direção, eu falei, meu sangue de Jesus. Eu vou por aqui, porque se eu encontrar com ela, azedou meu dia. Você finge, disfarça. Você está no shopping, você faz assim, ó. Porque você sabe que aquela pessoa vai vir com um relato péssimo. Sai fora. Gente assim morre no deserto. Gente assim não entra na terra prometida. Gente assim não vê o favor de Deus. Você precisa ser alguém bem animado. Animado. Ah, pastor, mas o meu temperamento não é assim. Toma um Red Bull que ajuda. Faz um tratamento, está aqui o doutor, ele dá um remedinho, você fica bom na hora. Você fica animado, você sorri para cavalo. Mas tem que ser animado, gente. Bom ânimo. O que é que Jesus disse para os seus discípulos? Tende bom ânimo. Ele não disse que você ia ter bom ânimo por natureza. Você que tem que olhar para a vida enxergando o lado bom. Todos os dias você tem a opção de ver o lado ruim ou o lado bom. Escolhe. Está difícil. Estou indo trabalhar. Ué, mas você tem a opção de estar indo trabalhar. A igreja está... Tem gente que não tem lugar para pastorear. Está esperando uma oportunidade para cuidar de um rebanho. Olha o lado bom da história. Tem gente que faria tudo para trocar de lugar com você. Você é bom ânimo, veja o lado bom da vida. Você é casado, nem todo dia a coisa está boa, vamos falar a verdade. Tem dia que você fala, Deus do céu. Eu acho que quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, eu acredito que ele estava falando sobre o casamento. Ele não quis ser mais profundo para não desanimar o povo. Mas fala a verdade, mas que bom é ser casado. Meu irmão, casamento é uma bênção. É bom demais, gente. Dá trabalho? Dá. Tem hora que a gente fica de vontade de... Fica. Porque não vem dizer para mim que não fica. Porque igual dizia a mulher de Billy Graham, pensou em separar? Nunca, mas em matar várias vezes. Ela falou. O senhor já pensou, numa entrevista na CNN, o Larry King, que era o apresentador âncora da CNN, perguntou para ela, a gente vê sempre a família de vocês, você nunca pensou em divórcio? Ela disse, em divórcio não, mas assassinato várias vezes. Mas meu irmão, a questão é que sem ele, a senhora, e sem ela, o Senhor, nós não vive. Aí você tem que ver o lado bom. O lado bom da vida. Comece a pedir para que Deus abra os teus olhos para o lado bom da vida. Ânimo! Sexto lugar. Quinto. Está certo mesmo, vocês estão prestando atenção. Quinto lugar. Caleb era um homem com um espírito diferente, porque ele era leal e fiel. Ele apoiava Moisés, ele não ia com a maioria. Meu irmão era 10 contra 2. Ele disse, eu estou apoiando o meu líder. Gente com espírito diferente é leal. Mesmo que você for o único, segura. Lealdade não pode ser parcial. Não existe lealdade parcial. Não, eu fui leal a maior parte da minha vida. Então você não é leal. Lealdade, ela tem que ser incondicional. Fiel até a morte. Imagina o marido dizendo para a esposa, eu fui fiel a você boa parte da minha vida. Ué, funciona? Não. Você não é fiel. Ou você é fiel ou não é fiel. Caleb era um homem leal a Moisés e a todos aqueles que Deus colocava com função de liderança sobre sua vida. Saiu Moisés, veio Josué. E quando chegou a hora de possuir Hebrom, ele tinha o direito, mas sabe o que ele faz? Ele vai pedir a bênção de Josué. Leal, fiel. Gente com espírito diferente. Como está raro encontrar essa matéria-prima de gente leal, gente fiel, que é na sua frente o que também é nas suas costas. Leal.
Caleb era um homem leal, leal a Deus, leal aos seus líderes, leal ao seu povo, leal ao seu chamado. Você precisa ser leal. A deslealdade traz um preço destruidor. Caleb era um homem leal. Você tem sido leal, leal à sua igreja, leal aos seus líderes, leal aos seus liderados, porque não é só os líderes. Porque quando você começa a viver uma vida dúbia, escondida, você está sendo desleal com aqueles que Deus te confiou também. Você precisa ser leal. Você não pode ser alguém quando está aqui na vista de todo mundo e quando vai para casa, você é outro. Você está sendo desleal com aqueles que Deus te confiou. Caleb era um homem leal, fiel até o fim. Ele sabia de que sem a bênção dos seus líderes, de Deus, nada funcionava. Sexto lugar, porque o pastor me deu horário e eu vou cumprir. Sexto lugar, ele era um homem de guerra. Ah, irmão, tem hora que você tem que ser bonzinho, mas tem hora que você tem que acionar o seu lado mal, no bom sentido. Você tem que acionar o seu mal no bom sentido. Irmão, tem hora que você tem que dizer, aqui não. Homem de guerra. Na hora que precisou brigar. Vamos ao capítulo 14 de Josué, só para a gente entender o contexto. Josué 14. Quando ele já está agora, Josué está dividindo as terras de Canaã por herança. 14, verso 10. Agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Ele está se referindo ao texto que nós lemos de Números 14. Quando Israel ainda andava no deserto, e agora estou com 85. Estou tão forte hoje como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu tenho agora. Tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Amém. Homem de guerra. Caleb era um homem que, quando precisava lutar as batalhas corretas da vida, ele não fugia do embate. O que é que Paulo coloca como sendo o seu último discurso? Quando ele escreve a sua carta a Timóteo, a sua segunda, ele diz, eu combati o bom combate. Não é qualquer guerra que você vai lutar. Um homem com espírito diferente sabe as batalhas certas que valem a pena lutar. Você não entra dividida com qualquer coisa. Você entra em umas bolas divididas que está perdida. E você só vai expor sua vida, e você só vai chatear a pessoa. Você entra na batalha que Deus te colocou nela. Agora, se Deus te colocou numa batalha, não fuja dela. Se tem uma coisa que Deus manda ir para casa, logo no início, quando o Senhor levanta Gideão para destruir os midianitas, foram os covardes. Gente com espírito diferente não pode ser covarde, tem que ser corajosa. Tem hora no ministério que você não tem como fugir de alguns embates. Lute-o de forma leal, sincera, com temor, mas não fuja dos embates. A batalha espiritual. Tem tanta guerra que o ministério nos coloca para travar, mas em todas elas há a vitória certa. Só tem um jeito de você ganhar uma batalha, meu irmão, é lutando-a. Você tem que aprender a lutar. Caleb era um homem de guerra. Para terminar, sétimo lugar, para ficar num número assim, bonito. Caleb era um abençoador. Vamos ao capítulo 15 de Josué. Sua filha casa-se. Quando sua filha casa-se, Josué capítulo 15, verso de número 17 em diante. Quem conquistou a cidade foi Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher.
Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Esse negócio de filha pedir coisa para o pai vem de os pais e as filhas, papai, um apartamentinho, papai. Vou casar, papai. Papai, está aqui, é bíblico, irmãs. O dia que o pai fugir, eu só não posso deixar minhas filhas descobrir esse versículo. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Que coração generoso. O que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Generoso e que sabia abençoar. Gente com espírito diferente, não é só aquele que gosta de ser abençoado, mas tem prazer em abençoar os outros. Lembra quando Deus chama Abraão? Ele diz: eu vou te enviar para uma terra que eu te mostrarei, vou te abençoar, de ti farei uma grande nação, mas sê tu uma bênção. Que Deus nos ajude hoje à noite. Como eu oro para que essas características de pessoas com espírito diferente possam ser desenvolvidas na sua vida. Seja generoso. Vai ofertar, seja o primeiro a dar oferta. Eu fico às vezes revoltado. Eu pego no pé dos pastores lá. E hoje, eles, não, eu não trouxe, tem Pix. Porque antes era o seguinte: não, pastor, eu vim desprevenido, faz um Pix. Está aqui o QR Code. Pastor tem que ser generoso. Um pastor generoso, um líder generoso, forma uma comunidade generosa. Quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. Mais bem-aventurado, Paulo disse que aprendeu do Senhor Jesus, é dar do que receber. Caleb era um abençoador. Nessa noite, eu gostaria de desafiar você, dizer: Senhor, eu quero ser alguém com espírito diferente. Eu quero voltar para a minha cidade, para o lugar onde o Senhor me plantou, e que as pessoas vejam que há um espírito diferente, mas acima de tudo, de que o Senhor olhe para mim e diga: ali vai alguém com outro espírito. É um espírito diferente, que abençoa, que é leal, que é corajoso, que é destemido, que é cheio de fé e que vive com uma perspectiva positiva do futuro. Vamos orar? Fica de pé, deixa eu orar com você. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria fazer um desafio a você. Talvez você tenha chegado aqui nesses dias precisando de um renovo do Espírito. Você precisa de um derramar de Deus sobre a sua vida. Você está assim: Senhor, eu tenho me permitido ser afligido pelo discurso dos desanimados. O deserto tem me feito parar no meio do caminho. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou procurando gente com espírito diferente. E aqueles a quem Deus encontra com espírito diferente, Deus faz coisas diferentes. Aleluia. Você não vai ser a média, você vai ser acima da média. Você não vai ter um ministério só bom, você vai ter um ministério excelente, porque o teu espírito vai ser excelente. Você atrai para a sua vida o mesmo espírito que você conserva. E se Deus falou com você, eu queria convidá-lo a sair do seu lugar, vem para esse altar, vem orar. Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável. Me ajuda hoje. Eu quero sair daqui com um espírito diferente. Tira de mim esse desânimo. Derrama sobre mim óleo de alegria. Faz isso na minha vida. Senhor, me ajuda a ser um valente. Caleb era da tribo de Judá. Talvez você nunca tenha percebido isso. Mas a etnia de Caleb era da tribo de Judá. Ele era da tribo dos leões. Você precisa hoje à noite vir para cá dizendo: Deus, eu quero ser dessa tribo. É dessa tribo.
da tribo dos valentes, da tribo dos leões, da tribo daqueles que são fiéis, da tribo daqueles que esperam e fazem coisas pela fé. Vem para cá, nós vamos orar. Deus, nessa noite, aqui estamos nós, diante da Tua palavra exposta, falando de um homem que deixou suas marcas. Depois de milhares de anos, continuamos falando aquilo que o Senhor fez através da vida dele. Ó Senhor, o Senhor pode fazer conosco hoje também. Não nos permita ser como os demais, pessimistas, gente que não acredita que dias melhores virão, gente que tem um discurso cada vez mais contaminoso. Ó Senhor, livra-nos. Queremos ser como Caleb. Que o Senhor olhe para nós e veja um espírito diferente. Que olha para o amanhã e diz: os melhores dias ainda estão pela frente. Faz isso hoje à noite. Faz isso com cada homem e mulher aqui. Derrama da Tua graça, da Tua unção, do Teu fogo, ó Espírito Santo, sobre cada homem e mulher aqui. E que saiamos para conquistar a terra que o Senhor prometeu nos dar. Não importa o tempo, não importa quanto tempo leve, nós cremos que viveremos o cumprimento de cada uma das Tuas promessas para a nossa vida. Nós oramos assim nessa noite e pedimos: ó Espírito Santo, encha-nos do Teu poder. Queremos sair daqui e voltar para os lugares onde o Senhor tem nos enviado, para fazer a diferença, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, glorificado através da nossa vida. Nós assim oramos, abençoando os Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus.